Olá, queridos catequizando da terceira etapa da Eucaristia. Como vocês estão? Eu sou a catequista Rosenilde e é com muito prazer que estou aqui reunida mais uma vez com vocês para mais um encontro da nossa catequese. Hoje nós vamos estar realizando o nosso 14º encontro e dando continuidade aos nossos encontros anteriores que falamos sobre os sacramentos da Igreja. Hoje nós vamos estar finalizando esse ciclo de sacramentos e vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante os outros encontros, na qual falamos dos outros 6 sacramentos. E hoje é com muita alegria que nós vamos encerrar esse ciclo. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele desça sobre cada um de nós com muita proteção, nos dando sabedoria e entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já sabemos, os sacramentos são sinais do amor de Deus por nós. Não é isso que a gente vem falando no decorrer dessas semanas? E hoje, como fechamento e encerramento, já que falamos sobre o batismo, confissão, Eucaristia, crisma, ordem. Então, tudo isso nós vamos finalizar com a unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, nós vamos lembrar que no passado ela era chamada de extrema unção. Por que extrema unção? Porque muitas vezes as pessoas antigamente, eles buscavam o sacerdote para ministrar esse sacramento da unção dos enfermos somente no momento em que a pessoa estava muito doente e já não tinha mais nenhuma esperança humana, onde o médico ele já estava decretando que aquela pessoa ela não iria mais viver. Então, quando ela estava no leito de morte, as pessoas iam à procura do sacerdote para que eles pudessem ministrar a extrema unção. Mas, com o passar do tempo, esse sacramento ele passou a ser chamado a unção dos enfermos. Mas por quê? Por que passou dessa extrema unção para a unção dos enfermos? Porque a partir de um certo momento, ele não era apenas para nos preparar para uma boa morte, e sim para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de reviver a vida na força de Deus, para que a dor do corpo ela pudesse ser amenizada e aquela dor fosse tirada e o significado da vida, da esperança no coração de cada um sobressaísse ainda mais. Não sei se vocês conseguiram entender qual foi, por que teve essa mudança. Então, antigamente, as pessoas acreditavam que a outra só teria necessidade de receber a extrema unção a partir do momento que o médico falasse que aquela pessoa não teria mais oportunidade de viver, ou seja, ela iria morrer. Mas com o passar do tempo, as pessoas elas foram percebendo que é a necessidade de ter aquele momento de oração, onde o padre fosse ministrar esse sacramento, seria naquele momento de dor, e não só uma dor terminal, mas um momento que a pessoa estivesse muito doente e precisasse um pouco se aproximar de Deus, e também pedir a Deus o consolo e a esperança de que aquela dor fosse passar.
eu convido vocês para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre esse sacramento. Eu convido a cada um de vocês a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 16, que vai nos dizer assim: Alguém dentre vós estás doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orais um pelos outros, para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa palavra de hoje, ela vem reforçando para nós que, desde muito tempo, a oração diante de uma pessoa doente, ela vem para melhorar, para ajudar na cura desse doente. O próprio Jesus deixou aqui bem claro: a oração da fé, ela salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, o que nos dá a entender dessa palavra? Que toda vez que nós temos aquela oração fervorosa, aquela oração com muita fé, ela nos levantará do nosso leito de doença, e também ela vai nos levantar, e até mesmo essa oração e a unção com óleo, ela libertará dos pecados. Então, nessa carta de São Tiago, ele vem deixar bem claro para nós que isso foi uma promessa de Jesus para conosco. Então, esse sacramento da unção do enfermo, ela vem para isso, não só para o nosso leito de morte, mas para nos levantar do leito da doença. Ele vem para nos salvar e nos levantar, para que nós possamos ter uma oportunidade de escrever uma nova história. Pode ser que em algum momento, depois que a pessoa receba, o sacramento da unção dos enfermos, pode ser que ela venha a óbito, mas não necessariamente ele vai receber esse sacramento somente no leito de morte, tá bom? Então, por isso é que teve essa mudança na nomenclatura desse sacramento. E quando será que nós devemos buscar o sacramento da unção dos enfermos? Tem em vários momentos, em várias situações que nós podemos buscar essa unção. A primeira delas é no momento em que as pessoas estejam gravemente doentes. Ou seja, elas podem estar doentes e hospitalizadas, ou somente doentes, mas em casa. Então, tá doente, é uma doença grave? Então, nós podemos nos dirigir ao sacerdote, ao padre, para que ele possa se deslocar lá no hospital ou na nossa casa e poder estar ministrando o sacramento da unção dos enfermos nessa pessoa que se encontra gravemente doente. Segunda, em pessoas que têm idade avançadas. Então, aquelas pessoas que têm bastante idade, tá bem velhinho, eles também podem pedir
a unção dos enfermos. Existem momentos e algumas missas, principalmente as que são elaboradas pela Pastoral da Saúde, na qual existe aquele momento que eles buscam aquelas pessoas mais idosas, que estão realmente, bem velhinhas, bem vividas, bem experientes, que estão cansadas, para nesse momento receber também a unção dos enfermos. Terceira opção na qual a pessoa também pode receber esse sacramento é antes de uma cirurgia de risco. Então, se eu vou me submeter a uma cirurgia na qual a minha vida corra risco, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia perigosa, eu também posso pedir ao padre, ao nosso sacerdote, para que eu possa também receber este sacramento, certo? Quarta situação: pessoas que tenham ou estejam passando por uma depressão profunda, porque nós sabemos que a depressão é uma doença da alma. É uma doença muito perigosa, uma doença muito delicada, e muitas vezes uma pessoa que sofre de depressão, ela precisa também receber esse sacramento, pois todos nós sabemos que Deus, Ele devolve o significado da vida para nós. Nós sabemos que Deus, Ele é significado de alegria, de coisa boa, porque Ele nos ama e Ele jamais, em momento algum, Ele abandona o filho dele. Então, uma pessoa que esteja passando por uma depressão profunda, ele também pode estar pedindo o sacramento da unção dos enfermos. Quinto momento: pessoas que estejam passando por uma grande dor física. Então, nós sabemos que a depressão é uma dor da alma, uma dor que está lá no nosso íntimo. Ela pode receber a unção? Pode, mas também toda aquela pessoa que tem uma dor física, uma dor da carne. Essa pessoa que tem uma grande dor extrema, elas também podem buscar o recebimento deste sacramento. Porque Deus, Ele também nos dá força para superar todo o sofrimento da nossa vida, do nosso corpo e da nossa alma. Então, todas essas situações são momentos que eu posso estar buscando o sacerdote para que eu possa estar recebendo o sacramento da unção dos enfermos. E não só esperar para o momento em que eu esteja já no leito de morte, certo? Entendido? Eu espero muito que vocês tenham entendido qual a diferença e qual o verdadeiro significado desse sacramento tão maravilhoso, na qual ele vem para nos curar, porque ele também é um sacramento de cura, certo? Assim, o sacramento da unção dos enfermos, ele é um sacramento de vida e de esperança. Então, ele não é só um momento de, porque vai partir, vai perder a vida, vai para o momento de morte que eu vou receber esse sacramento. Não, muito pelo contrário. O sacramento da unção dos enfermos, ele é um sacramento de vida e de esperança. Porque toda vez quando nós nos encontramos num momento de dor e sofrimento, nós podemos estar buscando sim este sacramento. As pessoas que recebem o óleo consagrado e para que a fé que elas têm entenda que a vontade de Deus aconteça em nossa vida, Deus vai nos curar, não como nós queremos, mas como o seu amor de Pai
quer realizar a libertação dentro de nós. Então, muitas vezes, pode acontecer da pessoa buscar a unção dos enfermos a fim de estar melhorando essa dor do corpo e às vezes nem sempre as coisas acontecerem da forma que nós queremos, porque nós sabemos que nós jamais vamos querer as pessoas que nós amamos, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que se passa dentro de nós e Ele sabe o que é o melhor para nós. No momento, naquele momento de dor, no momento de perca, pode ser que a gente queira que a pessoa continue do nosso lado, mas às vezes a pessoa sofre tanto no seu leito, de doença, que Deus, Ele vai saber qual vai ser o melhor caminho, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nem sempre os nossos pedidos, a nossa vontade vai ser a mesma vontade de Deus, mas nós devemos sempre aceitar que a vontade de Deus sempre vai ser o melhor para nós. Nós podemos não entender naquele momento, mas Deus, Ele vai tratar de curar também as nossas dores. O essencial do sacramento da unção dos enfermos, ele consiste na unção, onde com o óleo o sacerdote vai ungir a nossa fronte e também as nossas mãos, acompanhado de uma oração litúrgica que pode ser realizada pelo sacerdote ou pelo bispo. Então, no momento em que nós vamos receber esse sacramento, também será realizado através do óleo. E esse óleo utilizado nesse momento, ele é um daqueles óleos na qual eles vão ser abençoados na Quinta-feira Santa. Então, tem um momento que o sacerdote vai estar abençoando todos os óleos que ele vai utilizar durante o ano. Então, esse óleo que é utilizado no momento de estar nos oferecendo a unção dos enfermos é um óleo desse que vai ser santificado lá no momento da Quinta-feira Santa. E atualmente ela pode ser administrada mais de uma vez, ou seja, sempre que for o caso, sempre que nós precisarmos, sempre que nós estivermos passando por uma doença grave ou qualquer uma das outras situações que foi mencionado anteriormente. Porque antigamente não, a gente só recebia a unção dos enfermos apenas uma vez, porque era apenas no momento que a pessoa já estava no leito de morte. Mas isso foi modificado e hoje não mais você recebe somente uma vez, você pode estar recebendo quantas vezes forem necessário, mas principalmente quando a pessoa está passando por um momento de doença grave. Assim, com todas essas informações, eu gostaria de saber se realmente vocês conseguiram entender qual é o verdadeiro significado dessa unção dos enfermos. Com isso, eu vou deixar algumas atividades para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse sacramento, já que nós já conhecemos os outros 6 sacramentos e hoje nós estamos finalizando esse ciclo com o 7º sacramento. Então, é muito importante que nós tenhamos entendido o verdadeiro significado desses sinais do amor de Deus por cada um de nós. Visto isso, eu gostaria de propor as atividades para essa semana. As atividades primeira, você vai definir com as suas palavras, de acordo com o que nós vimos hoje no encontro, o que é
a unção dos enfermos. O que é o sacramento da unção dos enfermos? Mas isso você não vai copiar de livro, você não vai copiar de lugar nenhum. Você vai me explicar com as suas palavras, de acordo com o que nós aprendemos hoje. O que é essa unção dos enfermos? 2. Quem pode receber este sacramento? Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? 3. Qual é o efeito que esses sacramentos têm sobre nós? Qual o poder dele? Por que nós vamos em busca desse sacramento? E, além do mais, eu quero propor mais uma atividade além dessas. Esse mês de setembro, na qual nós estamos iniciando, nós da igreja celebramos uma data muito especial. É um momento muito especial nesse mês de setembro. E eu gostaria que, como atividade de vocês descobrissem e descrevessem para nós, catequista, para a sua catequista, que celebração é essa? O que nós da igreja celebramos no mês de setembro? Por que o mês de setembro é diferente? Por que ele é especial? Você vai pesquisar, você vai descrever e o nosso próximo encontro nós vamos descobrir e conversar mais sobre esse mês de setembro tão especial. Assim, a gente vai finalizando mais um encontro dessa nossa semana. Eu espero muito que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esses sacramentos, esses sinais do amor de Deus por cada um de nós, porque nós vamos recebendo esses sacramentos e cada vez que nós recebemos um sacramento desses, nós vamos sentindo um pouquinho mais do quanto Deus nos ama, porque são presentes para a nossa vida. E com toda essa certeza, a gente vai finalizando mais um encontro. Espero que vocês façam as pesquisas, descubram por que esse mês de setembro é tão especial e no próximo encontro nós vamos falar sobre esse momento especial que é o mês de setembro, o porquê ele é tão especial. Assim, eu venho pedir para que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a nossa semana, nos dê uma semana com muita paz, muita saúde e sempre nos dando sabedoria para que possamos ter entendimento da nossa catequese. Então, que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, nos dando muita paz e bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem. Tchau.